Oi, Rafa, tudo bem? Agora a gente vai ver um pouco de física, tá bom? Então vamos lá, vamos mudar um pouquinho a cor, né? Para dar uma diferenciada. Então aqui também eu coloco o índice, tá? Então a gente vai ver o MU, que é o movimento uniforme, o MUV, que é o movimento uniforme variado, velocidade escalar média e instantânea, aceleração média e instantânea e a classificação dos movimentos, tá bom? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente vai ver o movimento uniforme, né? É o movimento mais simples que a gente tem na física, mas ele é o mais importante. A partir dele que a gente consegue ter princípios para os próximos, tá? Então, o movimento uniforme, Rafa, ele ocorre quando um móvel desloca-se em linha reta com velocidade constante. Então, é como se sua mãe saísse daqui de São Paulo, chegasse na praia com a mesma velocidade. A velocidade não mudou, tudo bem? Então, não teve aceleração. A aceleração aqui é zero, tá? Ok. Então, imagina a seguinte situação. Um veículo que se move em movimento com velocidade de 20 quilômetros por hora terá se deslocado numa posição de 10 quilômetros em um intervalo de 30 minutos, né? 0,5 horas. Em uma hora, esse mesmo veículo terá distanciado da sua posição 20 quilômetros, né? Então, a posição foi a mesma, né? Então, aí a gente vai fazer esse cálculo, vamos entender, tá? Todos os movimentos uniformes devem ocorrer em linha reta, já que nesse tipo de movimento não há aceleração, tá? Nunca há aceleração. Entenda, para que um móvel sofra uma alteração em sua direção de deslocamento, é necessário sempre que uma força atua sobre ele, né? Imprimindo aí a aceleração. E aí sim ele vai ganhar mais velocidade, mas nesse caso aqui não tem. Tudo bem? Então vamos ver as fórmulas, né? Para poder comunicar esse cliente, você... Desculpa, meu celular. Então vamos ver as fórmulas, né? Desse movimento. Então, olha só. Algumas fórmulas utilizadas para descrever o movimento, entenda o significado de cada variável, né? Então, sempre que a professora falar função horária da posição ou do espaço, será essa aqui. S igual a S0 VT mais VT. Então, S vai ser sempre a posição final, né? Provavelmente sempre a que você vai querer saber. S0 é a posição inicial, então se ele sai do repouso, sempre vai ser zero, tá? Só nesse caso aqui em cima, tá vendo que ele saiu do 10 quilômetros? Então, aqui seria 10, tá? Posição inicial. A velocidade do móvel e o intervalo de tempo. Tudo bem? Então, vamos lá. Fórmula da velocidade média, né? Então, como que a gente calcula a média? A velocidade, desculpa, sempre vai ser a velocidade igual ΔS por ΔT. O que é delta? Delta na matemática é variação. Então, ΔS é a mesma coisa que o espaço final menos o espaço inicial. E o tempo inicial menos o tempo final. O que é isso? Lembra que ele finalizou o espaço lá em cima no quilômetro 20, ele iniciou no 10? É isso, tá? Ele iniciou, desculpa, aqui é final menos inicial, sempre. Ele finalizou com 0,5 horas, né? Iniciou nas 0 horas, tá? Então, sempre vai ser assim, ok? Então, aqui seria 10 sobre 0,5. Se você fizer isso, a gente já sabe, vai dar velocidade 20 km por hora, que é o que tá ali em cima, tá bom? Ok. Pontos importantes, tá, Rafa? A gente vai ver isso já já, mas as unidades de medida sempre vai ser em quilômetros por hora ou metros por segundo, a velocidade, tá? Então, a gente vai ter tempo ou em segundos ou em horas e espaço em metros ou quilômetros. Então, você precisa saber converter todas essas unidades, tá? Porque às vezes o professor dá em quilômetro e ele quer em metros por segundo. Metros por segundo, Se ele der em hora e querer em segundo, você precisa transformar, fazer vezes 60 ou dividir por 60. E de quilômetro por metro tem que lembrar lá da régua, tá bom? Então, sempre isso aqui já precisa
tá lá de cor. Então, vamos lá. Referências e classificação do movimento. Então, vamos lá. O referencial sempre é a gente que adota, tá? É marcado pelo ponto 0. Então, o referencial lá em cima, que é o ponto inicial, foi 10, né? E a gente escolheu. Mas se ele falar a partir do repouso, essas coisas, então sempre vai ser o 0. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo vai depender do ponto referencial. Por quê? Se eu estiver falando de algo antes do meu referencial, tudo vai dar negativo. Espaço negativo, velocidade negativo, né? Às vezes até o tempo negativo e você vai falar, meu, tem alguma coisa errada. Mas não, tudo vai depender do referencial, tá? E tudo que tiver depois vai ser positivo. Por isso que o referencial é tão importante, tá? Ok. Aqui eu trouxe um mapa mental, né, sobre o movimento uniforme, eu acho interessante. Então, o que é o referencial, os gráficos, né, as fórmulas e etc. Então, olha só, o gráfico, né? Então, quando o movimento é progressivo, então quando ele é positivo, né, o espaço aumenta, tá vendo? O tempo aumenta e o espaço. A velocidade aqui é constante, lembra disso, tá? E quando ele é regressivo, então quando for dar menos ali, você vai ver que ele vai ter um gráfico assim na descida, tá? Ok. Tem uma coisa interessante que é, se sua professora der um gráfico de velocidade por tempo, se você tirar a área desse gráfico, você pode encontrar velocidade, tá? Que é a mesma coisa que espaço sobre tempo. Ela já deu aqui a velocidade, então se você encontrar a área, né, você tem aí o que você precisa encontrar, tá? E aí a gente entra no movimento uniformemente variável. Então, o que agora lá em cima a velocidade era constante, aqui não vai ser mais, tá? Então, movimento uniformemente variável trata-se de um movimento no qual há mudança de velocidade. E se muda a velocidade, ela agora tem a aceleração, tá? Então, agora a aceleração vai ser constante e a velocidade vai mudar, ok? Por que a velocidade muda? Porque sua mãe agora apertou mais o acelerador, tá? Olha lá, aceleração, taxa constante. Então, ok. Nessa velocidade varia, né? Enquanto aquela velocidade era igual, né? Então, aqui vai sofrer acréscimos. Então, vamos dar uma introduzida, né? É importante entender. Então, quando algum móvel desenvolve um movimento uniformemente variável, a sua velocidade aumentará. Então, é quando a sua mãe freia, então ela, né, regride ali, ou quando ela acelera na estrada, tá? Então, ele pode ser descrito por meio de função horária também, similares àquelas que a gente vai ver em cima, tá? Além disso, para resolver alguns exercícios, a gente precisa compreender o significado por trás do gráfico, tá? E dessas funções, a gente vai ver agora. Vamos primeiro ver a função horária da velocidade. Então, lá em cima, a gente só tinha função horária do espaço, né? Aqui, a gente vai ter da velocidade também, tá? Então, olha só. Qual que vai ser a função horária da velocidade? Vai ser velocidade final igual a V0, muito parecida com a do espaço lá, lembra? Olha só. Lá, essa era do espaço, do M1, né? Muito parecido. Então, se você decorar uma, você decora a outra. Só que aí troca, né, a velocidade por aceleração e espaço por velocidade. Tá bom? Ok, aqui tá um exemplo. E aí, a gente tem o gráfico, né? Essa aqui é só uma explicação, tá? Mas não é tão importante assim. Tá, vamos lá. Então, aqui agora, a gente vai ter a função horária, além da função horária, né? Agora a gente vai ter a da posição. Então, diferente da de cima, que só tinha posição e que é de espaço, né? Aqui a gente tem a velocidade também, tá? Então, a gente tem essa fórmula, ΔS igual, isso aqui a gente usa às vezes, tá? E aí, a gente tem agora a do espaço. Então, que na maioria a gente usa essa, tá? Então, o espaço final é igual ao espaço inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, a aceleração dividido por 2 vezes tempo ao quadrado,
tá? Sempre que tiver ao quadrado, você já vai saber que é MUV, ok? Sempre, 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 sempre. Muito importante. Quem tá sozinho, sempre vai ser o espaço inicial, tá? Então, por exemplo, se a professora te der algo assim, tá? Ó, 8 mais 5t mais 2t ao quadrado. Isso aqui, ela vai chamar de função horária da posição, ou função horária do espaço. E você já sabe que quem está sozinho é o espaço inicial, então você, a partir de uma fórmula, você já sabe. A velocidade inicial era 5, né? Então, vamos falar que o espaço é em metros, velocidade em metros por segundo. Aqui não deu 2, só que não era dividido por 2, então agora vai ser vezes, né? Então, a aceleração aqui é 4, tá? Vamos dizer assim. Ela teve 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração sempre vai dar em ao quadrado, tá? Ou quilômetros por hora ao quadrado. Ok? Então, a gente já, a partir da fórmula, tirou espaço inicial, velocidade inicial e aceleração. Ok? Ótimo. Então, aqui está explicando, né? Aqui eu trago para você entender especificamente a fórmula, tá? Uma explicação. Se você tiver curiosidade, é interessante, tá? Mas só por curiosidade mesmo, para entender exatamente a parte matemática. Aqui. Então, vamos lá. E a gente tem equação Torricelli. Foi um cara, olha só, um cara que inventou, quando a gente precisar resolver algum problema relacionado ao movimento variável, né, claro, e não sabemos o intervalo de tempo. Então, assim, a gente consegue calcular velocidade e espaço sem ter o tempo. O tempo a gente não sabe. Então, a gente sempre vai calcular Torricelli. Ótimo que eu lembrei disso, por quê? Lembra agora, tá? O MUV, a gente aprendeu 4 equações. Então, a de espaço, a de velocidade, essa que a gente chama de genérica e a Torricelli. Para quando eu sei que eu uso cada uma, tudo vai depender do problema. Tudo, tudo, Rafa. Então, se no problema pro te der tempo, espaço, velocidade, que é a aceleração, você vai usar espaço, entendeu? Se ela te der tempo, espaço e quiser a velocidade, você usa da velocidade. A genérico, ela tem espaço, ela tem velocidade, ela tem tempo. Então, se você tiver pelo menos duas dessas, você encontra a terceira. E a Torricelli é quando a professora não der o tempo. Tudo bem? Então, você vai utilizar a fórmula dependendo do que a professora te der, ok? E do que ela pedir, né? Ótimo, Rafa. Se você tiver alguma dúvida, me informa, tá? Movimento vertical. Eu trouxe aqui porque faz parte dos movimentos, né? Mas eu não sei se você ainda viu, que é quando a gente lança. Então, você lança uma bola para cima ou você tá no topo de um prédio e joga uma pedra para baixo, tá? Ela funciona muito parecida com a MUV. A velocidade é constante, a aceleração aqui, ela sempre vai ser a aceleração da gravidade, tá? O professor sempre vai te dar ou igual a 10 ou igual a 9,8, depende. Tá? Então, a aceleração aqui a gente tem, né? A velocidade também é constante. Então, essas são as fórmulas. É igualzinho, a mesma teoria do MUV. A mesma. Se você ver, até as fórmulas são iguais. Só que ao invés de espaço, a gente usa Y, que é a altura, né? Ok? Que o Y é a parte, essa aqui, do plano cartesiano, tá? Então, a gente chama de Y por causa disso. Tá ali nas ordenadas, ok? Então, também tem essas aí. Ok. Então, aqui tem a explicação. Se caso você viu sobre isso e quiser que eu detalhe, me fala. E aí, eu faço uma aula sobre isso, tá? Porque também aí eu faço algo aqui que você não precisa e também vai só atrapalhar, né? Você vai perder tempo, tá? Mas é isso, tá? Então, olha, ele tá jogando a bola e tal. Aí, aqui estão as funções. São muito parecidas quando a gente fala de queda livre, ok. Vamos falar de velocidade média, que a gente viu ali em cima, mas vamos ver mais específico, né? Então, a velocidade média de um móvel é dada pela razão sempre do ΔS por ΔT, né? Então, é aquele intervalo que eu falei para você, tá?
Aqui entre as unidades de medida, olha só. Metros por segundo para quilômetros por hora, você vai sempre multiplicar por 3,6. E ao contrário, dividir por 3,6, tá? Muito importante, ó. Aqui tá alguns exemplos, tá? Ok. Aí, nós temos a aceleração. Então, a aceleração escalar é definida sempre pela variação, esse a gente não viu, né? Então, para a gente encontrar a aceleração, Rafa, a gente sempre vai ter que fazer o quê, ó? A aceleração é igual a ΔV agora por ΔT. Então, vai ser a variação da velocidade, porque ela varia agora, sobre o tempo. Tudo bem? Olha lá. Ok. Ótimo. E aí entra a classificação do movimento, né? Então, quando que o movimento é classificado? Né? A gente realiza um estudo sobre um tema científico. Então, a gente deve tomar muito cuidado com a escolha do vocabulário, né, que a gente vai usar. Na física, por exemplo, a palavra movimento adquire significado mais preciso e restrito do que o geral, usado no cotidiano. Portanto, podemos dizer que o movimento é sempre conceito relativo. Então, na física, eu falo, qual que é o movimento? Na física, você vai falar, calma, é relativo, depende do que você está falando. Não é igual o movimento no dia a dia, tá? Só faz sentido falar em movimento de um corpo em relação a um referencial, tá? Então, assim, movimento, tá? Qual que é o referencial? O que ele está fazendo? Me explica, tá? Então, sendo assim, as ideias de movimento parado levam à mudança, né? Tudo vai depender aí da locomoção. Então, olha só. Quanto ao sentido do movimento, podemos dizer que ele vai ser ou progressivo ou retrógrado, tá? Então, movimento progressivo, velocidade vai sempre ser maior que zero. Então, o ponto referencial vai estar aqui, ele vai estar aumentando. Tudo bem? Olha lá. Quando um determinado móvel se desloca em uma determinada trajetória, o movimento pode concordar ou não com a orientação dela. Assim, se o movimento se desloca acompanhando, ele vai ser sentido crescente, tá? A gente também tem o movimento retrógrado, então, o ponto referencial está aqui, ele está sentido esquerda, velocidade menor que zero, né, negativo, então a gente chama ele de retrógrado, ok? Ótimo. Ainda com relação ao movimento de móvel, a gente pode classificar ele como acelerado ou retardado. Então, acelerado é um movimento que denomina-se um valor absoluto de velocidade constante, né? Então, a aceleração aqui possui o mesmo sinal, a aceleração e a velocidade. Então, as duas positivas, por exemplo. E o retardado é quando a aceleração ela é negativa. Então, a sua mãe apertou o freio, ela fez um movimento retardado. Tudo bem? Ótimo, Rafa. Então, tá. Só mais um ponto. Como que a gente faz a mudança de quilômetro para metro, né? Existe uma técnica, tá? Eu vou te ensinar. É assim, ó. A cagada, espaço, do Carlos Manuel. Se você decorar isso, a cagada, espaço, do Carlos Manuel, você já decorou a tabelinha. Depois você coloca um M em todo mundo. Tá? Lembrando, andou para a direita vezes 10 para cada casa, andou para a esquerda dividido por 10. Então, de quilômetro para metro, ele vai andar 10 vezes 10 vezes 10, que é 1.000. Então, você vai fazer vezes 1.000. Tudo bem? Se fosse ao contrário, dividido por 1.000. É isso. Ok? Então, até a próxima aula para a gente fazer os exercícios. Beijo!